Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. O vídeo, dessa vez, como vocês viram no título, é a respeito de um áudio detectado pela NASA, segundo algumas versões da história. Esse áudio é oriundo do ano de 2057 e ele retrata um mundo pós-apocalíptico no qual temos uma guerra nuclear e um vírus mortal. A história fica por conta de um blog chamado O Universo Desconhecido, que diz aqui: mensagem aterrorizadora, nem sei se essa palavra está correta, talvez seria aterrorizante, mas enfim, do ano de 2057. Será verdade. E acredito que é um ano, então supostamente em 2019, porque essa matéria é de 2020, conforme está marcado aqui, começou a circular um vídeo na internet que revelava uma suposta mensagem do ano 2057, na qual um homem solicita ajuda para sobreviver. O mundo em questão, que é o nosso, foi devastado pela radiação, a água está contaminada, não tem comida, as pessoas estão em abrigos subterrâneos, e um vírus chamado vírus VTR é uma das fontes do desastre mundial. Além disso, ele diz precisar de médicos e veículos, e o autor do vídeo garante, quem publicou esse vídeo garante que a mensagem foi capturada pela NASA e obtida através da Deep Web. É dito, estamos aqui, repito que estamos aqui, base alfa 101, eu não vou repetir a mesma coisa conforme repete aqui, porque fica meio chato. Para quem está ouvindo, a gente não tem mais comunicação, temos apenas esse rádio antigo, todas as outras comunicações estão inoperantes. Nós precisamos de apoio aqui, estamos morrendo, não temos mais comida ou água pura, temos apenas água para 2 dias no máximo. Repito, toda a mesma coisa, toda a água está contaminada, todas as pessoas estão mortas. Soldados civis e animais estão mortos, somos apenas 250 sobreviventes no subsolo. Eu estou arriscando a minha vida para voltar à superfície porque a radiação dificulta a comunicação através do dispositivo. Tem muita radiação. A gente tem vacina para algumas infecções, mas a gente não tem nada contra o dito vírus VTR. O vírus VTR está contaminando tudo, ele está em toda a área. Para quem está ouvindo, envie algum tipo de ajuda, porque eu vou dar a nossa localização. Ele vai dar as coordenadas, a coordenada é 33.018 menos 16.301. Isso aqui é uma coordenada para a Califórnia, numa região urbana da Califórnia. E aí termina. A mensagem termina assim. Como ele menciona que tem muita radiação, a gente deduz que isso é proveniente de uma guerra nuclear, porque não tem outras formas pelas quais um monte de radiação é espalhada pelo planeta, além de uma guerra nuclear. É dito então que a mensagem chegou até nós por alguma mágica do espaço-tempo e que fica em aberto. Não se sabe se é um mito urbano ou algo criado na internet ou uma mensagem genuína. Vamos fazer um pouquinho melhor que isso, como vocês já devem imaginar. A matéria diz que o negócio surgiu ano passado, então 2020 e 2019, só que isso já é mentira. Quando você vai aqui no Google pesquisar, você encontra resultados de 2016, 2015, 2016 e assim por diante. Quando você vai buscar mais ainda a fundo, você vê que vários desses sites mencionam uma mesma fonte. Essa fonte é a fonte mais antiga de fato. Essa fonte é um canal chamado End Creations, então Criações do End. Alguma coisa desse tipo. O título é Mensagem do ano 2057, capturada, impressionante. Captado acho que seria detectado, seria a melhor tradução. Ele tem essa intro aqui, que se eu não me engano é uma intro do Camtasia Studio, pelo menos eu lembro de ter usado essa intro num canal vergonhoso de gameplays que eu tinha. O vídeo tem 18 minutos, mas a mensagem não é o tempo todo. Tem muito trecho aqui que ele mesmo fala a respeito do caso, ele narra o caso. Mas aqui a gente tem a gravação, e aí tem mais um pouco de narração, e depois ele retorna para a gravação. Isso ao todo dá cerca de 9 minutos. Aqui a gente tem o canal do Andy, é um canal com 34 mil inscritos. Aqui a gente tem vídeos de curiosidades, então séries infantis demoníacas, mortes tristes, teoria da conspiração, filme da Disney, etc. Aí vindo mais antigo aqui, a gente tem sobre Deep Web, a gente tem casos criminais e a gente tem gameplays. Tem unboxing desse pônei aqui que eu não sei o que diabo seria, e a gente tem gameplay de jogos de Nintendo 64, conforme você está vendo aqui. Aí na descrição ele diz que cientistas de um importante centro de cosmologia internacional captaram uma mensagem proveniente de muitos anos no futuro e compartilharam com o público. O vídeo presente se encontra na gravação em 2 partes, fonte original, a Deep Web. Por razões de segurança dos usuários, não será colocado o link. A gente vai falar disso mais adiante. Aqui a gente tem o primeiro ponto, que é, ele não menciona a NASA em momento algum. Aqui ele só diz que é um centro de cosmologia internacional. Centro de cosmologia internacional por si só não é o nome de nenhuma instituição, tá? Você pode pesquisar aqui, que vem até a faculdade que eu estudo, e
outras coisas que não são Centro de Cosmologia Internacional. Isso aqui não é um nome igual NASA ou igual qualquer coisa parecida. Inclusive aqui simplesmente copia e cola a mesma mensagem quando você coloca entre aspas e aparece até mesmo a minha postagem no Reddit, que foi o que motivou essa investigação. Foi uma postagem de um inscrito no Reddit que fez eu falar, cara, vou gravar isso aqui. Na verdade, a minha resposta foi, eu vou esperar um pouco para gravar, mas eu tive uma conclusão satisfatória, então decidi gravar. É uma postagem do J Dinner Club, fica aí o crédito. Enfim, a postagem original, perdão se eu desvio um pouquinho aqui, ela não menciona a NASA. Isso surgiu depois. Mas a gente achou a origem. O que importa, a moral da história dessa sessão, é que a gente encontrou a origem e é um canal chamado End Creations. Deduza o que você quiser a respeito desse canal, porque a gente vai falar mais daqui um pouquinho. Vamos então analisar um pouco, antes da gente analisar o canal em si, a desculpa que ele deu para não deixar link, vamos analisar o que ele afirma. Então ele primeiro diz que isso foi detectado por uma agência de cosmologia, não diz qual, como eu disse, e a NASA só foi associada aqui na história a partir de 2016. A gente tem várias matérias também em espanhol, isso aparece principalmente em espanhol e português, tem pouquíssimos resultados em inglês, que a partir de 2016, então 2 anos depois, começam a mencionar a NASA. Então é bem precipitado associar a NASA nesse caso, porque isso só surgiu 2 anos depois. Isso não estava presente na história original que a gente conhece. Não tem absolutamente nada de nenhuma agência espacial, seja da NASA, seja de qualquer outra agência espacial de qualquer país, a respeito de tal mensagem. Ninguém clamou ter detectado tal mensagem e compartilhou com o público, conforme a descrição indica. Mas aí a gente tem a pergunta, será que exatamente isso é possível? Se você vai no Google e pesquisa transmissão estelar 2057, você vai encontrar alguns resultados. Aqui na tabela da Wikipedia, a gente tem uma lista de transmissões de rádio interestelares, e uma delas que é mencionada aqui, várias na verdade, ocorre, por exemplo, em fevereiro de 2057, dezembro de 57 e assim por diante. Isso aqui não significa que a mensagem veio de 2057, é exatamente o contrário. Isso aqui é uma lista de mensagens que foram transmitidas para o espaço, tendo como direção um sistema estelar específico, uma estrela específica, conforme está descrito aqui, e é esperado que essa mensagem chegue na estrela nesse certo ano. Então nenhum desses resultados aqui tem qualquer coisa a ver com o que a gente está procurando, tá? Isso aqui é simplesmente ocorrências de mensagens que são mandadas para o espaço, e essas mensagens têm um conteúdo conhecido, porque nós criamos esse conteúdo. Aqui a gente tem algum exemplo desses casos. Mas como exatamente essa mensagem teria sido captada pela NASA? Porque a NASA não faz mágica, a NASA de algum jeito teria captado essa mensagem. E o que o Andy fala é, quando você olha para o espaço, você está observando o passado. Da mesma forma, é possível receber coisas do futuro. Só que isso está errado, não funciona desse jeito. Vamos entender então por que exatamente quando a gente olha para o espaço a gente observa o passado. Isso é verdade. Quando eu olho para o Sol, na verdade, eu estou vendo, e não é uma boa ideia você olhar diretamente para o Sol, eu estou vendo o que aconteceu há 8 minutos atrás. Por que que isso acontece? Porque a luz viaja no vácuo a uma velocidade constante, a gente pode aproximar para 300 mil quilômetros por segundo, e a informação que a gente recebe do espaço vem na forma de luz. Tanto na forma de luz no espectro visível, quanto na forma de outras ondas eletromagnéticas, tanto no espectro inferior, a luz visível, quanto no espectro superior. Então ondas de rádio, infravermelho, ultravioleta e assim por diante. Tudo isso viaja a velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. O Sol está um pouquinho longe. Então a luz que sai do Sol leva 8 minutos para chegar aqui. Como que a gente vê quando olha para o Sol é resultado dessa luz? Então a gente está vendo a luz que está chegando agora. Só que a luz que está chegando agora saiu lá do Sol há 8 minutos. No caso de Júpiter, o que a gente vê quando a gente olha para Júpiter não é a luz emitida por Júpiter. Júpiter não tem luz própria para fazer isso. É a luz que chega em Júpiter e, portanto, é refletida em Júpiter e aí chega na Terra. Então a gente está vendo o que aconteceu há 30 minutos atrás. Você bota um telescópio lá em Júpiter, eu estou vendo o passado, de certa forma. Eu estou vendo 30 minutos no passado. Como que esse negócio funciona para estrelas mais distantes? As estrelas mais distantes estão a anos-luz da Terra. Ao passo que o Sol está apenas 8 minutos-luz, a gente tem estrelas, a estrela mais próxima, a Próxima Centauri, está a 4,2 anos-luz da Terra. Quando eu olho para lá, eu estou vendo 4,2 anos no passado. E a mais longe está a 14,4 bilhões de anos-luz de distância. Então, vem justamente daí. É por isso que quando você olha para o céu, você está vendo o passado. Isso vale até na vida real também. Quando eu olho para a câmera, eu estou vendo o passado, só que a minha câmera está a, 30 centímetros de mim, então essa diferença pode ser simplesmente suprimida, porque está lá no 0,0000 e vai embora
porque é uma distância muito mais curta, mas para o espaço essa distância fica maior. Então, ao passo em que a gente olha para o passado de fato, quando a gente olha para o céu, isso não funciona ao contrário. Você não vê o futuro quando você olha para o céu. Isso simplesmente não acontece, não é desse jeito que funciona. A gente nunca vai receber uma transmissão vinda do futuro, seja essa transmissão tendo saído da Terra, quanto saído de outro sistema estelar. Se a gente receber uma transmissão de Próxima Centauri, essa transmissão foi feita há 4,2 anos atrás. A gente recebeu uma estrela que está a 57 anos-luz de distância, a gente está recebendo uma transmissão que foi feita há 57 anos atrás. Mas nunca uma transmissão que vem do presente, então essa desculpa aqui de Andy é vamos fazer mágica e vamos chegar no resultado que eu quero. Só que a mágica não funciona, conforme a gente acabou de checar. Aí a gente tem o tal do vírus VTR, a mensagem menciona um suposto vírus VTR, e tem uma galera que diz que existe um vírus VTR. Isso provavelmente é resultado de quem pesquisa no Google e não lê os artigos. A gente tem dois vírus VTR aqui. A gente tem o primeiro deles, que é uma matéria da Veja, a gente vai falar dele mais rápido, e a gente tem o segundo, que seria isso aqui, herpes vírus telomerase RNA. Tem gente que fala que isso aqui, isso que eu grifei, é o dito vírus VTR. Vamos primeiro entender a matéria da Veja, que é bem simples aqui. A matéria da Veja eu não tenho a mínima ideia de por que ela está indexada quando você pesquisa por VTR vírus, porque o nome VTR simplesmente não aparece na matéria da Veja, como eu acabei de mostrar. Essa é uma matéria a respeito de um vírus gigante que permaneceu inativo por 30 mil anos numa amostra do permafrost. Essa amostra então permitiu que o vírus fosse isolado e o vírus foi reativado em laboratório e infectou uma ameba. Tá, o vírus infecta amebas, esse vírus não é um perigo para a saúde humana, esse vírus é chamado Molivírus sibericum e não tem a abreviação VTR em nenhum tipo de contexto. Inclusive, se você pesquisar esse nome aqui, e a Veja faz questão de dizer que eu copie o nome da matéria dela, até parece que isso é relevante de algum jeito, e colocar mais VTR aqui entre aspas, você não vai encontrar resultado. Você vai encontrar aqui 100% de VTR significa, e aqui tem a ver com a eficácia de um anúncio no vídeo, e aqui a gente tem o volume traqueal, e aqui a gente tem um sistema chamado VTR, e a gente vai falar daqui um pouquinho o que esse VTR minúsculo significa, enfim. Os resultados aqui não indicam que esse vírus da Sibéria poderia ser abreviado com VTR, esse vírus da Sibéria sequer é uma ameaça para a saúde humana. Mas o que diabos é esse segundo resultado? Em primeiro lugar, herpes vírus telomerase RNA não é o nome de um vírus. Tá? Não é porque você leu o primeiro nome aqui no Google que isso necessariamente seja um vírus. Vamos entender o que exatamente esse negócio é. Então, a gente tem a telomerase. A telomerase é uma enzima que adiciona substâncias, que adiciona algumas sequências específicas a algumas extremidades dos cromossomos. E a gente tem então a RNA telomerase. RNA telomerase é o primeiro passo para compor esse nome VTR, porque ele é abreviado como TR. Ela é um componente da telomerase. Então a gente tem a enzima telomerase e a gente tem um componente dessa enzima que é a RNA telomerase. Aí a gente tem um vírus específico. Esse vírus é o vírus que causa a doença de Marek. A gente chama ele do nome extremamente criativo de vírus da doença de Marek e também de Galide alpha herpes vírus 2. Caso a gente chame pelo nome extremamente criativo, a gente abrevia como MDV. Caso a gente chame pelo nome complicado, a gente abrevia como GAHV-2. E o que esse vírus tem de especial? Tem que ele produz um homólogo da telomerase, que nós chamamos de telomerase RNA viral. E a gente abrevia como telomerase RNA, que é TR, e viral, que é V, portanto VTR. Então VTR não é um vírus, VTR é o componente de uma enzima que é produzido por um vírus. E o vírus em questão, ele provoca doenças em galinhas. Essa doença de Marek é uma doença que afeta galinhas. Ele não afeta humanos, ele não contamina humanos propriamente. Tem alguns estudos que analisam, e isso é bem questionável, se tem alguma ligação entre esclerose múltipla e a exposição a esse vírus. A esclerose múltipla não é contagiosa. A gente não tem uma pandemia de esclerose múltipla, nem vai ter, porque não é uma doença contagiosa, não é uma doença viral. Então, ao passo em que pode ter uma relação, não é uma relação do tipo, eu pego a doença da galinha, eu sou infectado com ela e eu passo para outras pessoas. Não, eu sou exposto a esse vírus e talvez no futuro eu venha a manifestar esclerose múltipla e, mais uma vez, essa ligação é contestada por outros estudos que avaliam depois. Resumo da história, VTR não é o nome de um vírus. O vírus da Sibéria, não tenho a mínima ideia do porquê o nome VTR aparece junto com ele na matéria da Veja. E nesse contexto aqui, a herpes vírus telomerase RNA
Como eu disse, é o nome de um componente de uma enzima que um certo vírus produz, e esse vírus não causa doença em humanos. Agora, ao passo em que a gente usa siglas para nomear várias coisas, eu falei isso no vídeo passado sobre marcas registradas, é meio óbvio que talvez no futuro a gente chame algum vírus de VTR. Isso vale tanto para VTR quanto para qualquer outra sigla. A gente tem mais ainda uns bons anos até 2057, e pode ser que isso aconteça. Isso não é nenhum tipo de previsão propriamente, isso é simplesmente acaso que, de fato pode acontecer, até porque V é justamente um nome para vírus, então a gente tem vários vírus que começam com V. Aí tem a questão, bom, será que é a Covid, porque ele fala de um holocausto nuclear, ele também fala de um vírus mortal? Bom, a mensagem não menciona em momento algum nada que faça relação com a Covid. Não menciona sintoma respiratório, menciona que não tem vacina para o VTR, ou que eles não têm a vacina estocada lá, mas isso não diz muita coisa a respeito da Covid. Se for o primeiro caso, então tá até incompatível, porque nós já temos a vacina para a Covid. Não menciona, como eu disse, não menciona sintoma, não menciona a família do vírus, só diz que é um vírus e que tem uma pandemia, porque esse vírus está provocando uma coisa grave. Não é um vírus que está isolado em algum canto do mundo e não está fazendo nada. Então, a previsão que esse áudio faz aí, entre aspas, é simplesmente dizer vai ter uma pandemia viral nos próximos 43 anos. 43 porque ele é de 2014. E fazer essa previsão é uma coisa um tanto segura, porque isso é recorrente na história. Se você pegar aqui a listinha de pandemias, e aqui, claro, aqui você tem todo tipo de pandemia, e inclusive epidemia, e coisas que mataram, tipo, 10 pessoas em um certo momento, você tem que eliminar essas coisas, mas quando você filtra aqui essa lista por data, você vai conseguir ver quais foram as últimas pandemias que realmente têm a proporção que a gente está lidando. Você vai ver que a gente tem a gripe suína em 2009, a AIDS em 81. A AIDS a gente até pode considerar uma exceção por não ser transmitida exatamente do mesmo modo, por não ter exatamente a mesma forma de ser descrita. Mas a gente tem a gripe russa em 77, a gripe asiática em 57, a gripe espanhola, e aqui eu troquei o 8 com 1, em 1918, depois eu vou arrumar no PDF. Então dizer vai ter uma pandemia no futuro não é exatamente uma previsão. É óbvio que vai ter uma pandemia no futuro. E nos próximos 43 anos é até uma coisa um tanto segura, porque se você pegar a soma aqui, você vai ver que a gente não tem exatamente intervalos de 43 anos com tanta frequência assim. Então, uma obra de ficção que envolva uma pandemia, seja apocalíptica ou não, é extremamente comum. Nenhuma delas previu a próxima pandemia quando simplesmente sugeriu uma pandemia. Aquele vídeo, 11B, alguma coisa, que mostra um Plague Doctor, um doutor da peste vestido com aquela roupa da peste da Idade Média, também não previu absolutamente nada. Ele simplesmente usou um Plague Doctor, que é um conceito extremamente aproveitado no cinema, nas obras de arte, etc. E isso desde a época em que os Plague Doctors realmente existiram e fizeram alguma coisa na vida real. Então não, isso não é nenhum tipo de previsão, a gente não tem nenhuma razão para achar que isso aqui faz qualquer tipo de alusão ao Covid. O Covid é simplesmente outra pandemia que aconteceu, inclusive há vários anos a gente já estava pensando na possibilidade de que uma pandemia poderia vir a ocorrer, porque a gente é capaz de modelar isso. Eu falei sobre no vídeo do coronavírus, eu falei sobre no vídeo do fim do mundo, devo ter falado mais em alguns momentos. Enfim, não temos relação neste caso. Beleza. Vamos falar então das desculpas, das justificativas que o Andy deu para não publicar o dito link. Eu mostrei o primeiro já, ele fala que por razões de segurança dos usuários não vai colocar o link, enlace significa isso, e depois tem um comentário muito maior que ele diz que a verdade é uma razão muito válida. A maioria das pessoas não sabem navegar na Deep Web. Tem um protocolo a seguir no momento de se aventurar, esse protocolo provavelmente é conhecido pelo usuário que fez uma piada com a desculpa dele da Deep Web, e não faltaria curiosos para entrar no link usando um navegador convencional. Isso seria total suicídio, porque os hackers estariam lá de plantão. Ademais, pela segurança do próprio canal do YouTube, se ele coloca um link da Deep Web aqui, corre o risco do YouTube derrubar a conta dele. Bom, a gente já falou de Deep Web assim extensivamente no canal. Tem um artigo meu, esse artigo é bem longo, eu recomendo que você dê uma lida. E tem um vídeo meu de 2019 que também é bem longo, eu também recomendo que você assista. Por isso eu não vou fazer toda aquela conversa de Deep Web que eu fiz nesses vídeos. Eu vou simplesmente focar na questão que a gente precisa resolver nesse vídeo aqui. A primeira razão pela qual
a desculpa dele é um tanto esfarrapada, é que quando você publica um link da Deep Web, segundo ele, acessar esse link pelo navegador normal seria total suicídio. Vamos cometer o total suicídio então. Esse aqui é um link que você pode acessar, você pode fazer isso clicando nele, segundo o Andy, como vocês devem imaginar, e isso é um endereço legal, tá? Não tem nada de ilegal aqui, ele manda para uma carteira de criptomoedas da Onion. Esse link é da Deep Web, vamos clicar para ver o que acontece. A única coisa que acontece é uma lambança que o meu provedor faz, que chama sequestro de DNS, tá? Isso aqui era para ser uma mensagem de erro, como essa mensagem aqui, que eu tirei em outro computador, em outra conexão com a internet. Mas o que o meu provedor faz, meu provedor chama-se Algar, de fibra ótica, é mandar requisição para um site chamado bearfruit.com. Aí eu fui atrás de descobrir, porque eu fiquei um tanto revoltado quando eu vi isso aqui, eu descobri que é uma empresa de marketing falida. Então eles fazem um sequestro de DNS, e no passado isso provavelmente funcionava para de alguma forma eles ganharem alguma coisa a partir disso, mas agora ninguém está ganhando nada com fazer isso aqui. Até um tempo atrás, eu realmente não entendo por que isso aconteceu agora, os caras exibiam uma página de criança desaparecida, então dizia que a criança pode ser encontrada, o site não foi, etc. Isso eu até considero como uma causa nobre e eu não reclamei desse sequestro de DNS. Mas o próximo, mandar para uma empresa britânica de marketing falida, eu acho que é um tanto inaceitável. Então, fica aí a minha revolta, mas enfim, o dito suicídio simplesmente não produz absolutamente nada quando você acessa este link aqui. Vamos entender então por que esse negócio acontece. Porque o Andy não poderia estar mais longe da verdade. A Deep Web ela é dividida em redes, como vocês já sabem, e o acesso é feito com alguns procedimentos em software. Ah, mas eu só baixei o Tor. Exatamente, você só baixou o Tor. Mas o Tor é um programa, e um programa tem justamente essa função de automatizar alguns procedimentos. Então, no background ali, por baixo dos panos, o Tor fez uma série de coisas para permitir que o acesso fosse feito. Quando você clica no link, e você faz isso usando o Tor, então o link é encaminhado para o Tor e o Tor sabe o que fazer. O que acontece quando você faz isso aqui? Quando você taca esse negócio aqui? Não acontece absolutamente nada. Esse link sequer chega na Deep Web, então é um link da Onion, mas os pacotes aqui com a minha requisição não chegam na Onion. A minha requisição não chega lá. Não chega nem da rede e nem no site. A minha requisição para no sequestro de DNS dos caras aqui e vai lá para o bearfruit.com, que agora sabe o que eu tentei acessar. Isso não traz nenhum tipo de consequência legal na maioria dos casos, ainda mais se você está acessando um conteúdo legal, como seria o caso aqui. Isso deixa aí um histórico no computador que o Tor é configurado para não deixar. Mas não vai muito além disso. Aí claro, quando você acessa o link propriamente na Onion, você obtém o resultado porque o Tor sabe o que fazer a partir deste dito link. Então a primeira desculpa, um usuário desavisado vai clicar. Deixa que clique, vai receber um resultado de erro, vai receber uma mensagem de erro, e essa mensagem de erro é inofensiva. E o que acontece se eu fizer os procedimentos corretos para acessar? Será que tem algum risco de eu simplesmente usar o Tor no Windows e isso trazer algum problema? Se você acompanhava meu canal antigamente, você sabe que não. Você sabe que isso não traz nenhum tipo de problema. As redes da Deep Web fornecem descentralização e anonimato, e é justamente isso que garante a segurança de todos os usuários. Desde a pessoa que usa a Deep Web para cometer um crime, desde a pessoa que simplesmente acessa um link, como você faria nesse caso. É por isso que as pessoas usam a Deep Web, seja para crime, seja para fugir de perseguições políticas, por exemplo. E se você quer ficar de plantão na Deep Web esperando uma vítima, não vai te fornecer resultado nenhum, porque as pessoas vão acessar seu site, isso vai ser feito de forma anônima, você não vai saber quem acessou, e vai ficar por isso mesmo. Se você quer uma vítima, você vai ter que fazer engenharia social. Isso vai envolver você, por exemplo, baixar e executar um arquivo, e esse arquivo no seu computador vai agir de forma maliciosa, seja abrindo um backdoor na sua máquina, seja mandando uma requisição para a internet, com isso quebrando o anonimato, ou seja te convencendo mesmo, não o arquivo, mas o site, te convencendo a colocar um e-mail de verdade ali, um dado pessoal, qualquer coisa, e aí sim o anonimato está quebrado. Então, meramente acessar, mesmo que você fizer no Windows, não vai trazer maiores consequências. E mais uma vez o esforço do Andy não vai ser justificado. Se você ainda tem dúvida, vamos usar o próprio Tor. Então vamos se conectar ao Tor, vamos fazer aqui uma conexão, estabelecer uma conexão, vamos tacar o nosso endereço e vamos ver o que acontece. Se é um suicídio simplesmente acessar para o Windows, vamos de cabeça, né? Vamos entrar, mergulhar de cabeça para ver nada. Não acontece absolutamente nada além, claro, da requisição ser feita, você receber de volta o site e está aqui o site. Você pode navegar nele. Seria isso que aconteceria com um usuário que simplesmente acessasse o link em questão. Baixar o áudio talvez seria um problema se o áudio tivesse um arquivo malicioso, mas isso o Andy poderia justamente trabalhar. Ele tinha várias outras formas de documentar
que não fosse deixar um link, caso ele não quisesse. Ele poderia tirar uma captura bem grande disso aqui, tirar um print pequeno, poderia dar um Ctrl S aqui e com isso então salvar todo o conteúdo do site. Ele poderia ter salvo o próprio áudio e publicado o áudio, o arquivo do áudio para a gente fazer análise de metadados, mas ele não fez nada. Ele simplesmente de alguma forma obteve esse áudio, seja salvando, seja gravando a tela, etc. e colocou esse áudio no vídeo e publicou isso como sendo a nossa única evidência. Deixa eu fechar aqui a atualização do Fences. Essa atualização tá uma bomba, pelo menos. No notebook tá bugado até agora, então eu tô esperando eles mandarem outra atualização. Eu não recomendo instalar, pelo menos nesse momento. Aí a gente tem ainda a segunda desculpa do Andy, que é o YouTube pode derrubar. Talvez se você colocasse um link da Onion, o robô do YouTube ia pegar e falar, opa, tem um ponto Onion, deixa eu implicar. Beleza, isso pode acontecer. Mas você resolve isso muito simples, tá? Mostra do jeito que eu tô mostrando. Tá aqui, alguém pode copiar o link se quiser, vai dar trampo. Você pode usar um OCR, ou você clica na descrição e copia o link daqui. Bem simples de fazer. Isso seria um problema se fosse um link ilegal. Eu concordo, mas não é. Tanto não é que você acabou de colocar todo o conteúdo que você obteve na Deep Web na íntegra aqui. Então não tem problema nenhum. Se você botou todo o conteúdo aqui, deixa o link também. Você já fez isso, você já colocou o negócio lá. Você acabou de demonstrar que não tem problema em fazer isso. Agora, ok, beleza, a gente viu a desculpa do Andy, mas será que tem sentido a gente encontrar esse negócio da Deep Web? Bom, as coisas não aparecem magicamente na Deep Web. Se elas estão lá é porque alguém postou. E aqui a gente tem duas escolhas. Primeiro, a própria agência espacial postou, ela pode ter feito isso. Segundo, foi vazado na Deep Web por alguém que invadiu a agência espacial e colocou. Ou alguém que teve acesso dentro da agência espacial e assim por diante. Ok. A gente já falou de anonimato, de descentralização, e o Andy supostamente encontrou conteúdo secreto sendo compartilhado publicamente, porque ele tem a droga do link. A primeira possibilidade foi a agência espacial que fez isso, é absurda. Tá? Uma agência espacial que visa transferir conteúdo secreto entre duas máquinas não precisa de anonimato, precisa do contrário. Precisa saber todas as pessoas que viram e mexeram nesse conteúdo. E descentralização menos ainda. Descentralização implica que ninguém pode tirar o conteúdo do ar, talvez nem você mesmo. Isso é um grande problema, porque se a rede for comprometida, esse negócio tem que sumir do ar o mais rápido possível. Então se você quer fazer um negócio desse, você faz na sua intranet. Você faz isso num sistema que está na internet, mas está protegido por criptografia assimétrica. Por exemplo, tem uma série de outros recursos para garantir a segurança dos arquivos. E se você vazar o negócio na Deep Web, até faz sentido, porque você pode procurar anonimato, você pode ser punido por vazar esse negócio, e descentralização. Esse negócio pode ser removido. Mas parabéns, o Andy provou que nenhuma dessas coisas é necessária. Nem ele, nem ninguém que publicou esse áudio sofreu qualquer tipo de punição. Ele não foi perseguido, não aconteceu nada, e nenhum áudio foi removido. Todas as cópias desse áudio estão disponíveis na internet para todo mundo acessar, então não tem razão nenhuma para você postar esse negócio na Deep Web em primeiro lugar. Então, a menos que o Andy traga novas evidências, a gente vai lidar com a hipótese de que ele fabricou esse áudio. Agora, se eu quero defender que ele fabricou esse áudio, eu tenho que ou apresentar uma prova definitiva, ou mostrar que eu consigo fabricar um áudio parecido. Mostrar uma prova definitiva seria bem tranquilo se ele apresentasse... Quer dizer, provavelmente seria, porque ele pode limpar esses metadados. Mas se ele apresentasse um arquivo de áudio específico. Porque eu poderia chegar lá e falar, peraí, tem um endereço aqui, esse endereço aponta para a máquina do Andy. Como diabos o áudio que supostamente veio de uma agência espacial tem um endereço para a máquina do Andy? Porque o Andy fez isso na máquina dele e editou. Só que a gente não tem o dito arquivo para a gente fazer essa análise. Então, restaria encontrar esse mesmo arquivo sendo usado em algum outro contexto na internet, supondo que ele tenha pego esse áudio de algum lugar. Essa é uma das hipóteses que a gente trabalhou. Aí a gente tem a hipótese dele mesmo gravar, então ele vai no microfone e fala em inglês, ou ele fala para alguém fazer essa coisa, gravar, ou ainda ele usa um software, tipo Loquendo, Google Tradutor, etc., para produzir a voz, e aí depois ele dá uns efeitos. A gente trabalhou com todas as hipóteses. A primeira delas requer a gente achar o dito contexto, e até o momento ninguém achou nenhum contexto. Se a gente faz uma pesquisa aqui pela própria transcrição, então eu peguei aqui um trechinho, para qualquer um que está ouvindo, por favor, envie alguma ajuda. 0 resultados. Todos os resultados são do próprio contexto. Então a gente tem a mensagem do ano 2057, a gente tem as imagens, e a gente tem aqui uma fanart que o cara fez com Garry's Mod e Photoshop para ilustrar a pessoa que supostamente pediu ajuda no caso. Aí, algumas pessoas nos comentários do vídeo do Andy sugeriram Fallout, o jogo Fallout. Algumas falaram, não, isso aqui
Isso aconteceu porque tem várias semelhanças. O Fallout, a gente tem uma coisa chamada... E aqui eu nunca joguei Fallout, eu não sei qual que é a tradução disso para português, mas o cofre, vou chamar disso 101, que existe no Fallout, e no áudio, ele menciona a base Alpha 101. A gente tem um FEV, que é um vírus, e lá é um vírus VTR, conforme está mencionado. Aí a gente tem a Grande Guerra, que acontece no Fallout, e que acontece em 2077. O ano lá é 2057. Então, a partir disso, teve gente que falou, é um trailer para o Fallout 4. Isso não faz sentido. O Fallout 4 foi anunciado em junho de 2015, então mais de um ano depois do áudio. Na época não tinha nada de Fallout 4 na internet, conforme eu pesquisei, conforme você pode checar. Ah não, é de Fallout 3, tá dentro do Fallout 3. Ok, você precisa me dizer em qual missão isso acontece. Eu fui lá no Reddit de Fallout e fiz a pergunta. Perguntei se alguém reconhece esse áudio de algum lugar, e se tem uma outra versão que tem 9 minutos que traz o áudio na íntegra, sem toda a conversa do Andy. E a resposta, eu vou falar dessa daqui a pouco, mas foi não. Isso não parece ser de Fallout. E um outro cara falando que também não parece ser de Fallout. Ninguém identificou isso como parte de Fallout. E realmente não faz sentido ser de Fallout porque os detalhes são controversos. Porque os detalhes são contraditórios. O ano é parecido, mas é contraditório. O vírus é parecido, mas é contraditório. E assim por diante. Aí teve um cara aqui que falou que isso aqui na verdade é material promocional para um documentário de 2007 do Discovery Channel, que aborda o mundo em 2057. Eu li aqui a sinopse dos 3 episódios, nenhuma delas aborda uma guerra nuclear e um vírus chamado VTR. E eu perguntei de onde ele tirou isso, ele disse, não, eu simplesmente pesquisei as palavras-chave que você mencionou aqui no Google e encontrei isso. Ok, mas isso não prova absolutamente nada. Isso aqui é simplesmente a hipótese que o DNA Transatlantic fez e que não foi confirmada. Pelo contrário, não tem nada que indique. Ok. Agora a gente tem a segunda e terceira opção. Ou ele gravou esse negócio no microfone, eu quase pego o microfone e exemplifico, mas isso vai estragar todo o áudio. Ou então ele usou um programa que converte texto em voz para fazer o áudio propriamente dito. Para isso a gente vai estudar o áudio em questão. Como assim? Eu fiz aqui uma pasta de áudios limpos. Essa pasta aqui a gente tem áudio da classe A. Classe A é simplesmente o áudio que a gente está investigando. Classe B, que são comunicações reais de rádio. Então a gente tem aqui uma comunicação da marinha chinesa, dizendo para um avião americano vazar de lá, que está invadindo o espaço aéreo. Uma comunicação usual de aterrissagem no aeroporto e uma comunicação de rádio da guerra no Afeganistão a respeito de um soldado, a respeito de um insurgente que tentou armar uma bomba e acabou se explodindo. Aí a gente tem aqui áudios ficcionais, um de BioShock e um de, eu acho que é Kill Generation. Vou ter que chamar um VAR aqui porque eu esqueci. Generation Kill, desse jeito aqui. Na verdade, eu não escolhi isso aqui a dedo, eu pesquisei por ocorrências ou de rádio real ou de rádio ficcional e peguei os resultados mais populares do YouTube para compor isso aqui. Então como que a gente faz esse negócio? A gente vai no Audacity e faz a análise de espectrograma. Vamos então abrir o nosso dito Audacity. Aí a gente abre o arquivo. Então eu vou voltar aqui. Áudios limpos, ok, áudio investigado, beleza. Ele vai fazer um processinho aqui acho que para carregar o negócio na memória. Então aí a gente tem aqui a opção de forma de onda, beleza. A gente vai aqui e seleciona espectrograma, desse jeito. Aqui é importante você separar a parte que é simplesmente o Andy falando em espanhol, da parte que é o áudio em questão. Para fazer isso você vai ter que ouvir, eu não posso ouvir agora, então eu fiz isso fora da tela e coloquei aqui agora para vocês verem. Essa aqui é a parte que traz o áudio que a gente está investigando no momento. É simplesmente isso aqui. A gente tem essas linhas muito bem demarcadas aqui, que são linhas verticais. E o curioso é que essas linhas não aparecem nos áudios reais. No áudio, por exemplo, da marinha chinesa, da aterrissagem, da detonação, a gente tem linhas, claro, essas linhas aparecem o tempo todo, mas elas não são tão bem definidas como no caso dessa aqui. No caso é como se eu tivesse pego uma régua e traçado bem ali onde tem a parte do áudio que destoa bastante do áudio de fundo, conforme você notou agora. Isso não aparece aqui. A mesma coisa vale para os áudios que são produzidos para critérios ficcionais. Então aqui a gente tem a mesma coisa, que as linhas até aparecem em alguns momentos, mas elas não destoam tanto quanto elas destoam do áudio que a gente está analisando propriamente, conforme você acabou de checar aqui. Aí, o que acontece quando a gente pega um espectrograma real, que foi gerado por computador? A gente tem esse resultado aqui. Então eu peguei o Loquendo TTS Director 7, esse aqui foi lançado em 2012, então eu presumo que o Andy até poderia ter uma versão mais nova. Aqui você coloca
uma voz, eu peguei a do Dave e a do Steven, que são americanos e tem uma voz masculina, e dei play. Hello there. Ok, ele fala alguma coisa, aí eu escrevi aqui uma transcrição do áudio que a gente está lidando, eu coloquei mais pontuação, fiz como provavelmente o Andy poderia ter feito, caso ele usasse uma coisa do tipo, e o resultado é esse aqui. A gente tem que as linhas são muito mais visíveis, elas acontecem realmente na vertical, conforme está indicado. Isso é parecido, de fato, com o áudio original, mas isso não é o áudio original ainda. A gente ainda tem dois problemas que precisam ser lidados. O primeiro deles é justamente a ausência de ruído externo. Então, quando você não tem a linha vertical, você tem nada, você tem um vazio. Isso não é o caso do áudio original, que tem aqui um ruído de fundo. E o segundo deles é a semelhança. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que as repetições do áudio gerado por computador são idênticas. Então, quando você pega I repeat, que é um termo que aparece bastante dos dois jeitos aqui, o tempo todo no áudio, você encontra que você tem exatamente o mesmo desenho no espectrograma. E quando você vai no áudio investigado, você não tem. Você tem um desenho muito parecido, isso aqui parece uma caveira de T-Rex, por exemplo, mas você percebe que não é o mesmo desenho. Você percebe que você tem aqui algumas diferenças. Então, como que a gente induz esse tipo de coisa a acontecer? Como que a gente faz esse negócio acontecer aqui nas versões? Vamos ver isso agora. Então, o primeiro passo envolve você adicionar esse ruído de fundo que eu falei para vocês que está presente aqui no áudio investigado. Para isso, então, eu produzi a versão do Dave. Isso aqui não é nem um pouco legal, esse erro. Eu acho que eu até sei o que aconteceu, porque eu peguei daqui, vou dar um Ctrl X, vou tacar aqui, agora reza que vai... Beleza, funcionou, eu acho. Perfeito, ok. Extra files. Ok, pode continuar, isso aqui não é importante. Então aqui na primeira linha a gente tem o áudio do Steven, que é uma versão de espectrograma, toda cortada. Na segunda linha a gente tem um ruído ambiente, eu deixei meu microfone na sala com o ventilador ligado, no quarto, perdão, e gravei. E aqui a gente tem algumas ocorrências em que eu sopro no microfone. Simplesmente isso, eu sopro no microfone, e eu até soprei uma única vez e copiei o áudio, mas eu poderia ter soprado 3 vezes distintas, e obtido, portanto, espectrogramas distintos. Aí eu fundi os 3, exportei isso aqui com o MP3, portanto fundi os 3, e o resultado está com ruído aqui, com ruído.mp3. Então vamos lá, file, open, ok, com ruído.mp3. Essa aqui é a forma de onda, isso aqui não é muito útil, mas isso aqui é bem útil. E o resultado, esse aqui é o áudio investigado, esse aqui é o áudio com esse ruído. Então a gente não tem mais aquele vazio que a gente tinha no meio, ok. Esse aqui é o áudio investigado, mesma coisa, não tem mais o mesmo vazio. E mais, agora a gente tem alguns sopros no meio, porque aqui, durante o áudio, a gente tem várias ocorrências em que a gente ouve um vento ocorrendo no áudio. Depois você ouve o áudio para você ver do que se trata. Aqui a gente também tem os ditos sopros. Eu vou dar play nesse áudio aqui, que só tem a primeira característica analisada. Vamos lá. We're here. We're down here. I repeat, we're down here. Base Alpha 101, answer. Base Alpha 101, please answer. Ok, vocês ouviram o sopro, vocês talvez não tenham ouvido o ruído de fundo, que ele está leve, mas isso aqui é mais para aparecer no espectrograma, e vocês viram a forma de espectrograma que eu acabei de mostrar para vocês. Ok, segundo passo. O segundo passo acaba vindo junto quando a gente resolve outra coisa, que é o áudio que a gente está investigando tem uma voz de rádio muito bem definida. Você consegue perceber muito bem que essa dita voz de áudio acontece, de rádio, perdão. Mas esse áudio aqui simplesmente com ruído não tem. Isso aqui parece um Google Tradutor, e é esperado que pareça mesmo, porque é a voz do Nuquendo. Então a gente vai pegar esse tutorial aqui, Akosunos Blog, que mostra como fazer esse efeito no Audacity. Então vamos lá, vamos seguir o tutorial. Primeira coisa que ele faz é aplicar uma normalização. Ctrl A, efeito, normalização. Aqui já está com as configurações de valores, porque o Audacity salva os valores do jeito que eu coloquei por último, então isso é perfeito. Dá um OK, OK. Aí o próximo é um Ref Key e Key, só que mexe nas frequências, então vamos lá. E aí o que ele faz é eliminar algumas frequências e botar efeitos em outras. Ok, vamos aplicar, beleza. Depois a gente tem aqui ele até faz algumas outras mudanças em que você pode trabalhar, claro. E depois ele aplica um compressor. Então, ruído, efeito, compressor. Dessa configuração aqui, isso não é a configuração padrão, isso fui eu que coloquei. Ok. Aí depois a gente tem, conforme está indicado
Aqui embaixo, um efeito de distorção. Então, efeito, distorção, desse jeito aqui. Dá um aplicar, beleza, perfeito. Aí agora ele termina, mas eu adiciono mais um passo. Conforme eu descrevo aqui, eu dou mais uma distorção depois. Então eu dou mais um efeito de distorção para deixar ainda mais próximo. Ok, vamos dar play para ver o que a gente tem. Here. We're down here. I repeat, we're down here. Base Alpha 101, answer. Base Alpha 101, please answer. Ok, a gente tem uma versão bem mais próxima do efeito de rádio. Eu vou mudar de ideia e eu vou arriscar tocar um pouquinho do áudio analisado, tá? Eu vou tocar um pouquinho dele, porque acho que é importante para você saber a conclusão, para você comparar, para você ter uma versão, e caso isso dê errado, eu vou cortar essa parte do vídeo no final. Vou enviar de novo no YouTube e vou cortar. Vamos lá. Então, ao passo em que de fato a gente não tem uma cópia exata, e isso, para descobrir essa cópia exata, você teria que brincar muito aqui na Audacity, a gente tem o mesmo modelo. Here. We're down here. I repeat, we're down here. Então você precisaria, claro, mexer mais para deixar exatamente no mesmo tom, mas você tem uma voz monotônica, você tem uma voz que apenas fala seguindo o mesmo modelo, a mesma cadência. Você pode checar ouvindo um trecho maior do áudio, ele não apresenta emoção. Quando ele fala, a gente tem um efeito de rádio e a gente tem uma leve diferença, como também acontece no espectrograma. Então aqui você tem uma onda bem semelhante, mas ainda assim um tanto diferente. Aqui é a mesma coisa. Isso aqui é bem semelhante de fato, mas isso aqui tem as suas diferenças. Entre as duas versões aqui você encontra, do mesmo jeito que aqui, pequenos pontos que fazem a diferença entre as duas réplicas. Isso que eu mencionei a respeito da repetição, e talvez tenha aparecido a repetição bem até visível no vídeo original, vamos ver aqui, perdão, no vídeo que eu fiz, vamos ver no áudio aqui então como fica. Vou dar um play. Here. We need support here. We're dying. I repeat, we are dying. Tá aí, We Are Dying é repetido de ouvido, pelo menos quase da mesma forma, exatamente com o mesmo tom como você espera. Mas ainda assim você tem essas mudanças de espectrograma que você observa que foi possível reproduzir do mesmo jeito. Vamos colocar aqui também, porque também tem uma repetição. We have no more food and we have no clean water. We just have clean water for 2 or 3 days. Stop. Beleza, agora presta atenção nos tempos em que ele leva para falar e vamos ver como ele repete. I repeat, we just have clean water for 2 or 3 days. Stop. Tá aí, o tempo inclusive é repetido com as mesmas pausas, na mesma forma. Isso é típico, claro, de uma transmissão que a gente viu. De uma transmissão que, como vocês veem, tem o mesmo tipo de resultado. We're down here. Base Alpha 101, answer. Base Alpha 101, please answer. Tá aí, no caso aqui ele mencionando o nome da base, repetição bem semelhante. Vale lembrar que eu fiz esse negócio em 15 minutos seguindo um tutorial. O Andy, ele se identifica aqui num site boliviano em 2014 como um editor profissional de áudio e vídeo. Então ele certamente sabe mais que eu para mexer aqui no Audacity e para produzir um resultado mais semelhante ao que vocês acabaram de ouvir aqui. Então é claro, você ainda vai ter que brincar mais com o áudio para poder chegar no resultado que você quer. Se eu der um Ctrl Z e eliminar a última distorção, você vai ter isso aqui. We're down here. I repeat, we're down here. Base Alpha 101, answer. Base Alpha 101, please answer. Change. For whoever is listening to this, we do not have more communications. We only have this old radio. I repeat, we only have this old radio. Ok, você teria então que mexer mais para você obter o resultado que você realmente espera obter, para você ter uma coisa igualzinha ao que você tem aqui. Isso fica, eu vou deixar todos os projetos para quem quiser mexer, para quem quiser deixar uma coisa mais perto disso aqui. Talvez até tentar usar outro Loquendo, outra versão que possa produzir um resultado mais fidedigno, um resultado que mais pareça uma voz real. O problema é que, de fato, eu poderia usar uma voz atual, um sistema de texto para voz de 2021, mas isso não seria muito honesto, porque isso foi feito em 2014. Então o desafio é justamente obter o mesmo resultado usando as ferramentas que ele poderia ter lá em 2014. Beleza, vamos então para as conclusões. Por que a gente vai para as conclusões? Porque a gente mostrou que a gente consegue forjar a evidência do Andy usando um programa de edição de áudio.
Então a gente é meio forçado a escolher essa hipótese através da navalha de Ockham, porque ela requer muito menos premissas do que assumir que o Andy teve um áudio vazado na Deep Web, que foi capturado em 2057 por uma agência espacial e traz um futuro pós-apocalíptico. Vamos lá então. É extremamente provável que esse áudio tenha sido uma fabricação de Andy. É mais provável que ele tenha feito através de uma voz automática, porque tem essa sequência monotônica, essa voz não tem emoção, como é o caso de vozes automáticas, e por essas marcas aqui, por todas essas linhas verticais quase perfeitas que acontecem entre as palavras, ao passo em que quando você compara as comunicações reais, você não tem essas linhas ocorrendo perfeitamente aqui entre cada palavra desse jeito. Quando você tem, nesses casos, você tem também um contexto completo, você tem pelo menos algum trecho do áudio que se apresenta como sendo um contexto constante e completo. Aqui o contexto constante e completo, acho que isso é um pequeno trava-língua, ele você percebe que ele se diferencia bem do que a gente está lidando. Então a gente tem esse aqui que parece mais um ruído de fundo e esse aqui que de fato corresponde à dita mensagem do áudio. O mesmo se repete aqui em todas as questões. É óbvio que no áudio de verdade você tem um corte, que é o corte quando você desliga o transmissor, mas aqui esse corte não acontece quando você fala uma frase. Esse corte acontece quando você fala cada palavra. Isso é bastante suspeito, evidentemente. Então, vamos lá. Deixa eu avançar para as conclusões. O áudio foi postado pela primeira vez em 2014 pelo Andy, que produz gameplays, curiosidades e trabalhos com computação. Não é exatamente o cara que a gente espera para trazer um vazamento desse tipo. Nenhuma agência espacial confirmou ter feito essa detecção. Não tem um vírus chamado VTR. Esse termo designa no momento apenas uma enzima, aqui está proteína, mas o termo mais adequado seria uma enzima, produzida por um vírus que causa doenças em galinhas. A história do Andy a respeito do áudio ser encontrado na Deep Web é bem esfarrapada, porque tem falhas. Não tem contexto que a gente conhece para o áudio, então não dá para dizer que é de Fallout, etc. Mas a gente conseguiu produzir um áudio bem parecido no Loquendo. E a gente consegue deixar esse áudio mais parecido se a gente brincar mais no Audacity. Se eu soubesse o que 1/3 dessas funções aqui fazem, eu acho que eu conseguiria produzir um negócio mais parecido. Mas infelizmente eu não conheço. Então eu não tenho o background para produzir um áudio mais parecido. Eu convido quem quiser, quem tenha tempo, para fazer uma coisa semelhante. Se você tem um contexto, então forneça e me diz se é no Fallout uma gameplay, por exemplo, em que eu possa ouvir o dito áudio, e aí com isso você prova que essa análise aqui, apesar de ter feito um áudio semelhante, não é o que aconteceu. E claro, a navalha de Ockham faz a gente seguir essa hipótese, a menos que o Andy dê mais evidências, ao menos que alguma falha nessa hipótese seja apontada. Valeu por você que assistiu, a gente se vê. Fala!